Ikarei Emuná, princípios da fé. Nós temos fundamentos essenciais da fé judaica, ou seja, que todo o judaísmo está apoiado e fundamentado nessas premissas básicas que compõem a fé do judaísmo, a fé no judaísmo. Ou seja, ser judeu, sentir-se judeu, significa também acreditar naquilo que o judaísmo nos fala para acreditar, aquilo que é essencial, de acordo com o judaísmo, para tornar a nossa fé consistente e sólida. Então existem alguns princípios básicos e fundamentais no judaísmo que envolvem todas as crenças, aqueles conceitos nos quais nós devemos acreditar, que somente acreditando nesses conceitos o nosso judaísmo ele está íntegro e completo no aspecto da fé, da emuná. Então, existem princípios da fé judaica. Esses princípios foram enumerados por alguns pensadores, filósofos, grandes sábios nossos. Talvez mais conhecido de todos seja Maimônides, que enumerou uma lista de 13 princípios da nossa fé. Nós temos um sábio posterior a Maimônides, Rabbi Yosef Albo, que escreveu um livro, inclusive o título da sua obra, uma obra de pensamento judaico, uma obra filosófica profunda, se chama Sefer HaIkarim, o livro dos princípios. E ele talvez enumera os princípios em número menor, diferente, mas ele compactuou princípios que Maimônides enumerou de uma forma mais extensa. Ele compactou isso em um número menor de princípios. Enfim, nós temos na nossa literatura alguns mestres, alguns grandes sábios que se ocuparam disso, de enumerar, de expor quais são os princípios básicos, fundamentais da fé judaica, quais são os princípios indispensáveis para a crença no judaísmo estar completa. E isso, de forma resumida, inclui aquilo que, não só na teoria, mas na fé, e na fé que leva à prática aquilo que se constitui o judaísmo. Então, dentro das fés, dentro das crenças fundamentais no judaísmo, nós temos acreditar em Deus. Junto com isso, acreditar que Deus é um e único. Unicidade de Deus. Deus é perene, eterno. Ele sempre existiu. Ele era, ele foi, ele é e será, existirá para sempre. Deus é onipresente. Deus é perfeito. Deus não tem corpo nem expressão corpórea. Quando a Torá se refere nos falando de Deus que com mão forte nos tirou do Egito, os olhos de Deus observando, isso tudo são metáforas para aproximar os conceitos da nossa compreensão, mas Deus, na sua essência, ele não é limitado, portanto ele não tem nem corpo, nem qualquer expressão corpórea. Deus é o Criador de tudo, e Ele é onisciente de tudo, Ele sabe. Deus é infinito, Deus é ilimitado. Faz parte dos princípios fundamentais da nossa fé também acreditar que Deus se comunica com o ser humano, com as criaturas humanas. Isso através de profetas, ou seja, acreditar no dom de profecia que Deus se revela para seres humanos espiritualizados, elevados, e transmite mensagens através deles, por intermédio deles. Dentro do judaísmo também é essencial acreditar na profecia de Moshe Rabbeinu, que Moshe, o nosso mestre, foi o maior de todos os profetas e que nenhum outro profeta pode vir e contradizer ou contestar a profecia de Moshe. Então, os preceitos da Torá que foram entregues por intermédio de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é o mestre de todos os profetas, e como fala a própria Torá no final dela, que não haverá outro profeta como Moshe. Moshe é o maior de todos os profetas, portanto, também
Todos os ensinamentos da Torá que nos chegaram por intermédio dele são incontestáveis, são irrefutáveis, e nenhum outro profeta ele chega à altura de Moshe. Os outros profetas eles vieram para reforçar aquilo que a Torá já tinha nos transmitido, mas nunca de forma alguma contrariar, contestar, diminuir, acrescentar algo sobre a Torá que nos foi entregue através de Moshe. Por isso também faz parte dos princípios fundamentais da fé judaica acreditar na divindade da Torá, na veracidade da Torá, na eternidade da Torá, porque uma vez que a Torá é divina, portanto ela é eterna, não é uma obra que foi, não é apenas uma obra clássica, uma obra que serviu para aquela época, naquele lugar, mas sim é uma obra divina, portanto ela se aplica a todos os lugares e a todas as épocas. Nós também acreditamos, isso é fundamental, que Deus recompensa todos aqueles que observam a Torá, todos aqueles que seguem os preceitos, e vice-versa, aqueles que fazem o mal, aqueles que praticam o mal, fazem coisas ruins ou transgridem as proibições, existe uma punição sobre isso. Da mesma maneira, nós acreditamos que estamos aqui nesse mundo para uma missão, para desempenhar uma missão, um papel, e isso é a nossa razão de ser. Nós fomos criados para isso, e esse é o motivo da nossa existência, para servir a Deus segundo o que consta na Torá. E também é fundamental no judaísmo acreditar na vinda de Mashiach, que chegará um tempo, um momento onde Deus enviará um ser humano de carne e osso, filho de mãe e de pai também, e que ele vai desempenhar o papel de redentor, salvando o povo de Israel da galut, do exílio, da diáspora, e não só o povo de Israel, mas levando toda a humanidade a uma nova era, um novo momento onde reinará a paz, harmonia, não haverá guerra, não haverá fome, não haverá concorrência, competição, não haverá ódio, inveja, etc. Então, é um princípio fundamental da nossa fé acreditar na vinda de Mashiach, que ela será acompanhada, será seguida depois de algum tempo também de um período de Tchiyat HaMeitim, de ressurreição dos mortos, ou seja, o judaísmo acredita na perenidade, na eternidade da alma, que chegará um momento onde as almas voltarão a se incorporar, voltarão ao campo terrestre, ao mundo físico, ao corpo físico e material. Então isso é um resumo das crenças básicas e fundamentais no que acreditamos no judaísmo.